Você sofre com a ingratidão em família? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta familiar, psicanalista, educadora e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com o seu filho. Alguns pais, eles sofrem uma angústia imensa porque eles olham para os filhos e deles percebem uma reação ou uma atitude de ingratidão. Isso acontece geralmente porque os pais se dedicam aos filhos desde o nascimento e esse processo de educar, de cuidar, de proteger, ele toma uma parte do tempo muito grande na rotina dos pais. Então, é natural que muitas vezes os pais olhem para os filhos e eles terminem por projetar nesse filho algumas expectativas de retorno por tudo aquilo que eles fizeram ou tentaram fazer para esse filho. Entenda, pai, mãe ou responsável, que muitas vezes esse sentimento ele nem é válido no sentido de que o seu filho nem percebe que está tomando essa atitude ou está reagindo de uma forma que leve a você desenvolver essa angústia. Às vezes, o jeito, a maneira do seu filho se comportar pode ser diferente daquilo que você espera. E isso não quer dizer que ele está sendo ingrato com você. Ou melhor, que ele não reconhece aquilo que você fez e continua fazendo por ele. Muitas pessoas, elas não sabem demonstrar afeto. Elas não sabem ser carinhosas, elas não sabem parar para prestar atenção no outro. E seu filho pode ser assim. Ele pode estar apenas se comportando de uma forma natural e sem perceber que esse jeito dele se comportar está gerando essa angústia e esse sofrimento em você. Mas, se você já parou para refletir em todas as atitudes do seu filho e você mesmo assim entende que ele está sendo ingrato com você, que ele não reconhece aquilo que você fez, é preciso também você fazer um movimento para se libertar dessa necessidade, desse desejo de ver nele um retorno daquilo que você ofertou. Os sentimentos de qualquer ser humano, eles são válidos demais, principalmente quando a gente leva esse sentimento no sentido de ir em busca do outro, né? De dar algo ao outro. Mas todas as vezes que você, como ser humano, oferta amor, carinho, cuidado, você precisa também se proteger emocionalmente para que você não fique gerando apenas idas ao outro, né? Apenas garantias, gratificações ao outro e esperando que isso retorne para você. Dar uma ação que ela precisa ser trabalhada, construída dentro de um sentimento de desapego emocional. Porque quando a gente dá esperando o retorno, isso gera mais um sentimento de barganha e uma dependência emocional daquilo que o outro deve nos dar em troca de todos os cuidados, proteção, carinho e sentimentos que a gente oferta para ele. Percebem? Então você, pai e mãe, que está se sentindo assim, meio que não reconhecido, não é? Meio que não valorizado pelo seu filho, é importante que você tome algumas ações para que você possa sair, não é, dessa vibração, desse engessamento, porque isso pode fazer com que você não consiga mais trabalhar positivamente a educação dele. E muito pior ainda, isso pode gerar em você uma angústia tão grande que vai levar a uma tristeza, mudanças e alterações de humor e levar até uma depressão. Então, perceba que seu filho é uma individualidade diferente completamente de você.
pode ter até algumas características que se afinizam com aquilo que você acredita que é legal, que é importante para a vida, para os posicionamentos dele na vida. Mas, na maioria das vezes, os pais se decepcionam com os filhos porque eles esperam que os filhos se transformem naquele modelo que eles planejaram, que eles projetaram para o filho. E nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre você vai ouvir do seu filho aquelas palavras tão mágicas, não é? Por favor, obrigada, tudo bem, vamos juntos, não é? Então, é importante que você não fique esperando isso dele, mas que você seja um exemplo disso na vida dele. Entende como você pode se libertar dessa situação simplesmente invertendo os papéis. Então, seja você, pai e mãe, a gerar no seu filho esse sentimento de gratidão. Porque se você passar a agradecer a ele pelas coisas que ele faz, se você mostrar a ele o valor da gentileza, que gentileza gera gentileza, não é? O valor da gente se colocar à disposição do outro. Então, tudo isso pode fazer com que seu filho desenvolva esse sentimento de gratidão em relação a você. E quando ele passar a perceber que você age dessa forma, ele pode também aprender a agir dessa mesma forma. Entenda que nem sempre a reação que ele tem a tudo que você leva até ele pode ser uma ingratidão. Porque quando você simplesmente olha para ele cobrando aquilo que você dá, a atitude dele vai ser de rejeição e não de gratidão. Porque entenda que esse dar ao filho, esse dar ao outro, mesmo em um outro ambiente que não seja família, é preciso que você esteja muito seguro, que você esteja equilibrado emocionalmente para que não gere um sentimento de transferência e contra-transferência naquilo que está sendo levado e recebido de volta, não é? Então, diante disso, muitos pais adoecem. Eles não conseguem passar a ter uma relação tranquila, harmoniosa com o filho, porque ele passa simplesmente a gerar nesse filho apenas aquele sentimento de rejeição por causa da expectativa, não é? Que eles lançam, não é? Que eles jogam em tudo aquilo que o filho faz em relação a ele. Então, pai e mãe, veja que você pode tomar algumas atitudes para evitar que você se sinta assim e que seu filho também se sinta desconfortável por perceber que você cobra atenção, que você cobra carinho, que você cobra amor, que você cobra comportamentos, não é? Porque às vezes o sentimento de gratidão, ele também faz com que a gente transforme a nossa forma de agir em relação ao outro. E quando você percebe que seu filho não age assim, você realmente, ao invés de pensar que ele está agindo com gratidão, você vai colocar isso tudo na conta da ingratidão, não é? Naquele baúzinho que ao longo da vida, nos nossos relacionamentos, nós vamos juntando. Percebem? Não apenas em relação ao seu filho, mas em relação a qualquer outra pessoa com a qual você se relaciona, você tem aquele baúzinho onde todas as atitudes do outro, elas têm o poder de provocar em você uma reação contrária ou negativa. Nesse sentido, você vai pegando esses sentimentos e guardando num baúzinho. E aí, não, mas fulano dia agiu assim comigo, não, mas meu filho naquele dia tomou aquela atitude, não, mas meu filho me respondeu com grosseria. Então, tudo isso pode ser transformado, principalmente quando você se liberta, quando você se desapega dessa necessidade de ver no outro, não é, o retorno daquilo que você dá para ele. Não é? Então é o dar sem esperar em troca. Essa é a ação que é mais válida, não é? Quando a gente dá esperando em troca,
a gente sofre mais do que aquele que recebeu, não é? Aquilo que a gente deu. Porque às vezes quem recebeu também se sente muito acanhado, muito subjugado, não é? Numa pressão grande de fazer algo, de dar um retorno, não é? E às vezes eles não conseguem, com isso eles se sentem também tristes. E seu filho pode se sentir assim e você nem percebe, não é? Ele pode estar conversando com os amigos e dizendo assim: minha mãe espera que eu seja isso. E como eu não consigo ser, ela pensa que eu sou um filho ingrato. Veja que tem um outro olhar. E esse é o primeiro ponto. Você precisa ter um outro olhar para o seu filho. Você precisa desenvolver um outro olhar para a sua relação com o seu filho, entendendo que ele não vai conseguir dar conta de tudo aquilo que você espera, não é? De tudo aquilo que você entende que seria o ideal de filho. Porque todos os pais têm esse sentimento de projetar no filho um ideal. E quando o filho não atinge uma parte desse ideal, disso que o pai projetou, que esperou, que trabalhou, não é? Que incentivou para que o filho seja, então os dois vão sair frustrados. O filho, por perceber que os pais estão tristes porque ele não conseguiu atingir, não é, aquele objetivo, aquela meta traçada, e os pais também vão se sentir fracassados, ou então vão se sentir não reconhecidos, não valorizados. Entenda que nessa relação com o filho existe uma dinâmica de dar e receber, não é? Uma dinâmica de alegria e tristeza, não é? Que é muito assim prazerosa quando você percebe que dela pode extrair aprendizados. Aprendizados até para que você reinicie, não é? Para que você faça um novo momento em relação ao seu filho. E esse novo momento, ele tem que estar permeado, não é? De atitudes como tolerância, como empatia, porque se a gente não se permite agir com o outro com tolerância e empatia, raramente a gente vai conseguir construir, não é, uma relação positiva. Porque essas são virtudes, não é, que precisam ser trabalhadas, que precisam ser construídas, não é? Como também o perdão. Então, perdoe esse momento de ingratidão do seu filho e não faça com que esse sentimento que você abriga, né, que você acolhe, ele desarranje todo o resto que você já construiu que foi positivo. Às vezes, por conta de um foco negativo numa relação com o filho, termina que o filho se coloca numa posição, os pais se colocam em outra, ninguém faz um movimento de promover uma reaproximação, não é? De promover uma nova conquista de valores naquilo ali que está sendo construído, que poderia ainda gerar bons frutos. E aí os pais desistem, entendendo que aquele filho não vai mais corresponder a eles, não é? Que o filho já está distante, já é um estranho, já dá conta da própria vida e não olha nem para trás. E o filho, por sua vez, se sentiu frustrado durante um período muito grande porque percebeu que não conseguiu corresponder àquilo que os pais esperavam, e ele também fica acanhado no canto dele e passa a dar conta da própria vida, se sentindo aquele patinho feio, aquele filho que foi rejeitado, aquele filho que não foi entendido, não é? Aquele filho que é invisível, não é? Dentro do mundo dos pais. Percebem que existe aí dois componentes, né? Existe o componente afetivo dos pais e existe o componente afetivo dos filhos. E esses dois componentes, pai e mãe, precisam ser trabalhados. Mas qual seria o início, né, desse trabalho? Qual seria o ponto de partida, não é? Para que esse trabalho, esse recomeço pudesse acontecer?
é a sua vontade. A sua vontade que vai gerar a coragem de mudar, não é? A coragem de fazer diferente. A coragem de chegar e dizer assim, até que existem coisas boas e coisas não tão boas. Eu vou valorizar as boas e vou trabalhar as que não são tão boas para seguir adiante. Porque esse é meu filho. Esse é o filho que eu amo. Esse é o filho que eu espero ajudar a formar o caráter e a personalidade. Esse é o filho que eu procurei dar a ele e fazer o melhor que eu pude. Então, por que desistir agora? Não é? Por que se apegar a um sentimento negativo e fazer dele o foco desse distanciamento, o foco desse conflito, não é? E muitas vezes esse conflito vai desaguar numa desagregação, não é? Familiar, não é? Então vão gerar rupturas vão acontecer e a partir dessas rupturas a relação vai ficar cada dia mais difícil. Até que vai chegar um ponto que vocês vão passar a se falar muito pouco. O filho já vai sair de casa para cuidar da própria vida e aí os pais já não vão mais ter tanta ascendência, já não vão ter mais tanto cuidado e essa relação se perde. Mas existe um momento que você precisa parar para refletir, não é? Então, se seu filho é uma criança ainda, você precisa gerar nele esse sentimento de gratidão. Não só em relação a você, mas em relação à vida, em relação aos amigos, em relação aos professores, não é? Ele precisa entender que ninguém vive só, não é? Que a gente precisa dessa interdependência. A gente precisa uns dos outros, porque a autossuficiência é uma utopia. Então, todas as vezes que a gente quer se posicionar no mundo apartado de um todo, a gente sofre mais, não é? E a gente vai sentir até solidão. Ele não vai crescer de forma saudável, porque para adquirir equilíbrio e segurança emocional, o seu filho vai precisar interagir com o mundo, interagir com o outro. E você precisa ensiná-lo a ir para o mundo e lidar com as outras pessoas. E para isso vão existir algumas regras. E essas regras devem ser, sim, passadas para ele desde a infância. Então, como respeitar o outro, por exemplo. Como respeitar as diferenças. E aí, se você, pai e mãe, não respeita as diferenças dele em relação a você, como você quer ensiná-lo a respeitar as diferenças? Se você, pai e mãe, não respeita as diferenças pelas buscas que ele faz diante da vida, pelos amigos que ele procura fazer, e você rejeita esses amigos, como você quer ensiná-lo a respeitar essas diferenças? E é nesse respeito pelo que o outro é, não é? Nesse respeito pelo que o outro enfrenta de desequilíbrio emocional, né? Porque as emoções elas vão, não é? Elas vão se alterando de acordo com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente vai dando conta em cada dia de vida. E a partir daí, você precisa entender que ele pode não estar sabendo lidar com essa ou aquela coisa. E por conta disso, você pensa, não é, que ele está agindo com você de uma forma negativa, agindo com ingratidão. Então, chegue para seu filho. Quando você procurá-lo para iniciar um diálogo, uma conversa, e essa conversa você sabe que vai desaguar nesse ponto da ingratidão, que para você é ingratidão e para ele é cobrança, não é? Cobrança de retorno por tudo aquilo que você já fez por ele, não é? Alguns pais dizem até, eu já troquei suas fraldas, não é? Eu já perdi noites de sono cuidando de você, não é? Eu me esforço no trabalho demais
para dar a você o melhor e você não retribui. Veja, essa forma de falar não vai gerar sentimentos positivos no seu filho, nem vai fazê-lo entender que ele precisa alterar um pouquinho o olhar dele para você e ver que você realmente se esforça, que já fez muito e que ele precisa valorizar isso. Essa forma de você falar com ele, jogando, né, na cara dele tudo que você já fez por ele, vai gerar nele um sentimento negativo. E não um sentimento de gratidão, porque o sentimento de gratidão é algo positivo, mas que para se tornar algo positivo é preciso ser construído. Entende? Então, quando for falar com ele, vai aqui uma dica que é preciosa. Vá falando na primeira pessoa e nunca na terceira. Quando você diz assim, você, não é? Você já joga a ele que a carga, o erro, o que não está bom parte dele. Então, quando for conversar com ele, diga assim, eu, não é? Eu sinto que está havendo um desconforto entre a gente e eu gostaria de conversar com você a respeito. Eu percebo que nem sempre você entende aquilo que eu estou fazendo por você e a gente poderia conversar sobre isso. Percebe que quando você leva a conversa para a primeira pessoa, você tira do seu filho aquele sentimento de que vai começar a haver ali mais uma cobrança. Então você desarma seu filho. Veja, então você vai fazer com que ele, na hora, ele vai parar e dizer assim, poxa, minha mãe dessa vez, meu pai dessa vez não está vindo a mim me pedir isso ou aquilo. Exigir que eu seja assim ou de outro jeito, não é? Então, quando você puxa, né, para si mesmo essa atitude de ser o primeiro a ter errado, né? De ser o primeiro a se sentir em desconforto, mas que não está cobrando um retorno daquilo que fez, você já gera empatia. Então, ele já vai olhar para você e vai dizer, poxa, minha mãe não está feliz, não é? Meu pai está precisando da minha ajuda. E aí, a partir desse momento, você conseguiu abrir um caminho, não é? Você abriu aquele portal para o coração dele. E quando você abre esse portal, tudo aquilo que você precisa levar até ele passa a entrar no coraçãozinho dele, a chegar, né, até ele de uma forma muito mais leve. E assim você consegue também desenvolver uma relação muito mais próxima a ele, porque ele vai perceber que você mudou de atitude. E essa mudança de atitude, ela pode acontecer hoje, pai e mãe. Você não precisa ficar apegado àquilo que está fazendo você e o seu filho sofrerem. Percebem? Muitas relações acabam por conta disso. A gente abriga, né, um sentimento negativo, porque a gente começa a imaginar que o outro agiu assim, que o outro fez isso, que o outro fez aquilo. E aí a nossa imaginação é muito fértil. Então a gente vai abrigando esses sentimentos negativos e com isso a gente perde a grande oportunidade de interagir com o outro, não é? Então, se algo desacomodou, logo depois, não é? Trabalhe esse sentimento dentro de você e logo depois comece a gerar algo que possa fazer com que seu filho volte a sorrir, com que você também volte a sorrir e vocês consigam seguir adiante. Mas não, o que é que acontece? Não é? Você toma uma atitude e seu filho reage, ou ele toma uma atitude e você reage. E aí quando chega na hora do almoço, por exemplo, que vocês poderiam sentar à mesa, conversar e trabalhar isso, você simplesmente, cada um vai comer numa hora diferente. Que é exatamente para um não enfrentar o outro. Mas esse enfrentamento, quando uma das partes não quer gerar uma discussão, uma briga, esse enfrentamento vai ser positivo.
Porque a gente precisa realmente encarar aquilo que nos desacomoda. Pegar esses sentimentos e colocar embaixo do tapete não vai ser válido para ninguém. Vai chegar um momento que nem você vai aguentar olhar no rosto do seu filho ou estar perto dele, e muito menos ele. Então, pai e mãe, vamos deixar de lado, né? Vamos jogar fora essa necessidade, não é, de esperar esse retorno do filho, não é? E vamos ensiná-lo através das nossas atitudes que nós precisamos uns dos outros. E aí a gente vai entender que é melhor dar que receber, não é? É melhor amar que ser amado, entende? Então, é melhor fazer do que esperar que alguém faça por nós. Então, que seja você como o tutor dessa outra vida, desse outro ser, como aquele que gerou nele, não é, a oportunidade de vir ao mundo, aquele a tomar a iniciativa de fazer um momento diferente, de gerar uma situação de renovação, de recomeço. Mas para recomeçar, primeiro a gente precisa ter a humildade de reconhecer que algo não está bem. E se você consegue parar para refletir, fazer um pouco de silêncio, não é? Assim, esvaziar um pouquinho a mente de tudo aquilo que está negativo e vasculhar lá dentro algo que está positivo, para a partir daí você ter forças, não é, de fazer um novo momento junto ao seu filho, faça. Isso é super válido. Não fique parado esperando que algo mude, que ele mude ou que a vida ensine a ele. Não abra mão de você continuar ensinando seu filho, como você já fez desde a primeira infância. Então, esse é o momento de continuar, não é? A vida não parou, não é? Vocês ainda têm a oportunidade de fazer mais um pelo outro. Você tem a chance de atuar mais na vida do seu filho, não é? Ele está indo, ele está crescendo, daqui a pouco ele tem uma família. Ou então, se ele já tem, se aproxime dela, não perca a oportunidade de interagir com os netos, com a esposa, ou o marido, né, o companheiro dele. Então, vai em busca dessa união, não é? Dessa harmonia. Torne a sua relação com esse ser que você ama tanto e que espera tanto dele algo mais leve. Então faça acontecer, e você pode sim começar isso a partir de hoje, tomando a atitude de deixar de lado, deixar para trás o que não foi bom e fazer um novo começo. Então, meu amigo, minha amiga, se você gostou das reflexões que nós trouxemos hoje, indique a um amigo, compartilhe, visite e se inscreva no nosso canal no YouTube e visite também as nossas páginas no Facebook e no Instagram. O nosso projeto Pedagogia na Família tem o foco em você, pai e mãe, para capacitar você para gerar um novo entendimento junto ao seu filho. Um grande abraço!